mas para transformar as nossas vidas. Aleluia. Moody também falou que ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. E agora já veio na sequência uma frase do grande evangelista também, William Billy Graham, quando ele diz que você lê esse livro para ser sábio, você vive ele para ser santo, e você crê nele para ser salvo. Lembrei também do grande pregador Gesiel Gomes, que certa vez disse que esse livro é festejado no céu, temido no inferno e reverenciado na terra. E eu mesmo escrevi que esse livro, ele me veste com a roupa mais fina, me alimenta com a comida mais saborosa, ele me defende como o mais resistente dos escudos, ele me cura como o remédio mais eficaz, ele me dá fé para crer na possibilidade mais remota, ele me desmonta como tenra o choro de uma criança. Esse livro, quando eu leio na terra, eu me sinto dentro do céu. Aleluia! Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 1. Por favor, quem encontrou, me assinale com glória a Deus. Eita, igreja boa de Bíblia. Está escrito assim na versão bíblica que tenho em mãos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus, que vive e reina de eternidade em eternidade. O som está muito alto, tá bom assim? Não tem uma voz tão abençoada como a do pastor Júnior. Se puder baixar um pouquinho o fundo, eu agradeço, tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, Igreja de Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, amigos e simpatizantes da nossa fé pentecostal, em Apocalipse 13:8 e 1 Pedro 1:20 está escrito que antes de Deus criar o mundo, ele já havia sacrificado o Cordeiro para salvar a humanidade. Mas antes do Cordeiro de Deus vir à terra, primeiro Deus foi pré-anunciando a sua chegada através dos seus profetas ao longo de 1500 anos, período que compreende ou que está compreendido desde Gênesis até Malaquias.
Existem inúmeras profecias acerca de Jesus no Velho Testamento. Na sua maioria elas são chamadas de messiânicas. A primeira está em Gênesis 3,15 e a última em Malaquias 3,1. No Velho Testamento, os livros que mais falam acerca do Messias são os livros de Salmos, de Isaías e de Zacarias. O livro de Isaías se sobressai aos demais, por conter um vasto número de profecias acerca do Messias, sendo a mais conhecida delas a do capítulo de número 53. E isso rendeu a ele, Isaías, o epíteto de um profeta messiânico. Você, ele, Isaías, o profeta que mais vaticinou, que mais pré-anunciou, que mais profetizou acerca de Jesus. Jesus é o personagem principal da Bíblia Sagrada. Jesus é o personagem mais incrível, mais carismático e mais popular de todas as Sagradas Escrituras. Mas isso não nos causa espanto nessa noite, pois a Bíblia é um livro cristocêntrico, ou seja, Cristo no centro e tudo girando em torno dele. Haja vista que dos 3.779 versículos que compõem os 89 capítulos dos 4 evangelhos, mais de 50%, ou mais precisamente 1935 versículos são proferidos pelo próprio Jesus. Jesus é incrível, mas é chegada a hora do Filho de Deus vir à terra. É chegada a hora de se fazer conhecer aquele de quem se profetizou de Gênesis a Malaquias. É chegada a hora daquele que é imortal conhecer aqueles que são imortais. É chegada a hora daquele que é puro conhecer aquilo que é impuro. Mas antes do Filho de Deus pisar na terra, como Deus é perfeito no seu trabalhar e pensa em tudo milimetricamente, primeiro Deus preparou um silêncio de 400 anos, onde Deus não se comunicava com a raça humana, nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta, e muito menos por palavra revelada. A teologia chama esse período de interlinear, interbíblico ou intertestamentário. É aquela páginazinha em branco que fica no meio da sua Bíblia, que divide Malaquias de Mateus, que divide o Velho do Novo Testamento. Deus também preparou um idioma universal, o grego, a língua original em que seria escrito o Novo Testamento. Para quê, pastor? Para que quando o Evangelho de Jesus fosse pregado, pudesse alcançar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Deus também permitiu o crescimento de um grande império, o romano, que iria assolar todo o mundo de sua época. E uma vez o povo de Deus sendo assolado, sentiria a falta de um resgatador. E uma vez o povo de Deus sendo assolado, sentiria a falta de um libertador. E uma vez o povo de Deus sendo assolado, sentiria a falta de um salvador. Deus também preparou um arauto chamado João Batista, que seria o precursor do Messias e iria pré-anunciar a chegada do Senhor. E por fim, Deus prepara uma virgem chamada Maria, que iria conceber e dar à luz ao Salvador da humanidade, predito pelo anjo Gabriel, que se chamaria Jesus. Então Jesus nasce, é circuncidado ao 8º dia. Aos 12 anos de idade, é encontrado no templo entre os doutores, ouvindo e perguntando. Dos 12 aos 30, a Bíblia encobre a vida de Jesus. Mas isso não é problema para nós, porque Deuteronômio 29 está escrito que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós. Então Jesus segue a sua trajetória no anonimato, mas aos 30 anos de idade Jesus aparece no Rio Jordão para ser batizado com João Batista. O Espírito Santo pousa na forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. O céu se abre e agora o silêncio de 400 anos de fato seria quebrado pelo próprio Deus, quando brada dos céus e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E agora iria começar o ministério público de Jesus. Então
Jesus é levado para o deserto e durante 40 dias é tentado e 40 noites. E depois de 40 dias e 40 noites, Jesus vence a tentação, como também vence o tentador. Em Caná da Galileia, Jesus principia os seus sinais ao transformar água em vinho. Em João 21, 25 está escrito que nem mesmo em todos os livros do mundo caberiam os feitos de Jesus. Nós entendemos que nem tudo que Jesus fez está aqui dentro dessa Bíblia Sagrada, mas os 4 evangelhos conseguem catalogar pelo menos 35 milagres realizados por Jesus. São 17 curas físicas, 9 milagres sobre as forças da natureza, 6 expulsão de demônios ou exorcismos e 3 ressurreições. Desses 35 milagres, somente um está contido nos 4 evangelhos. A primeira é a multiplicação de pães e peixe. Desses 35 milagres, 7 foram realizados em dia de sábado. E desses 7, 3 foram realizados em uma sinagoga. Agora está chegando o fim do ministério terreno de Jesus, que teve a duração de 3 anos e meio. O primeiro ano, o ano da inauguração. O segundo ano, o ano da popularidade. O terceiro ano e meio, o ano da oposição. Vejam só, agora Jesus, como ele mesmo havia predito, teria que morrer para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Então os homens colocam Jesus no madeiro e Jesus expira e diz: Tetelestai, está consumado. Então tiram Jesus, colocam em um sepulcro e o lacram com uma pedra. Agora Jesus morre, mas como o próprio Jesus havia predito, ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E quando Jesus ressuscita, ele encontra os seus discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo. 8 dias depois, novamente Jesus encontra os discípulos, olha para Tomé e diz: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Esse texto que nós lemos é a terceira aparição de Jesus aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. A Bíblia Sagrada possui 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia possui 1189 capítulos, 31.173 versículos, 3.566.480 letras, 773.756 palavras. Se você ler tudo isso, você só vai encontrar esse texto que nós lemos no capítulo 21 do Evangelho de João. O Evangelho de João, por sua vez, possui 21 capítulos, 879 versículos. Foi escrito entre o ano 85 e 95, depois da morte de Cristo. O nome João significa Deus é gracioso. Vem do hebraico Yohanan. E Deus foi gracioso mesmo com João, pois lhe deu 5 livros do Novo Testamento, em um total de 27. O Evangelho que nós lemos, a primeira, segunda e terceira epístolas escritas por João, e o último livro da Bíblia Sagrada. Para uns causa medo, para outros curiosidade. Em grego ele é chamado Apocalipse, em hebraico se chama Razon. Ambos os nomes significam revelação. Mas a graça de Deus não iria parar aí com João. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:6 que após Jesus ressuscitar, ele apareceu a mais de 500 irmãos. Lucas 10 está escrito que Jesus enviou 70 discípulos. Mateus 10 está escrito que Jesus escolheu 12 apóstolos. Teve afinidade com 3, Pedro, Tiago e João. Mas no momento de maior necessidade de Jesus, no momento de maior amargura com Jesus, de toda essa gente, somente um foi até o fim com Jesus. Somente um estava no pé daquela cruz, segurando na mão de Maria. O nome dele, isso mesmo, João. E quando eu li isso, eu entendi algo que mudou a minha vida. E se nessa noite você entender, vai mudar a sua vida também. Eu entendi que nessa vida nós temos que ser conhecidos pelo menos por 500 pessoas. Temos que conviver com 70. Temos que escolher 12. Ter afinidade com 3.
para que nós venhamos encontrar um que seja fiel a nós e vá conosco até o fim. E se nessa noite você tem um amigo que é fiel, zele por esta amizade, porque é coisa rara nesses dias. Mas se enquanto eu pregava, você vasculhou a sua mente e nem mesmo esse um amigo você conseguiu encontrar, não se entristeça, porque nessa noite Deus me trouxe de Limoeiro para cá para te apresentar um amigo que não mente, que não decepciona, que não falha. Espírito Santo de Deus, só quem quer ser amigo do Espírito Santo, que não me vida. Vai receber o seu amigo, vai receber o seu amigo. Recebe, 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 recebe. Deus vai tocando, vai visitando o meu povo, vai visitando a tua igreja, espalhando a tua unção. Sobe a unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. E quando eu entendi isso, abri uma janela na minha mente. Eu fiquei me perguntando, será por isso que João ficou conhecido como o discípulo que Jesus amava? Será por isso que João reclinava a cabeça no peito do mestre? Será por isso que foi para João na última ceia que Jesus revelou quem seria o traidor? Será por isso que quando Pedro pergunta a Jesus por João, Jesus abruptamente responde: que te importa que ele fique até que eu venha? Meu Deus, será por isso que eu fiquei me perguntando, quando os discípulos souberam que o túmulo estava vazio, correu Pedro, correu João, e João chegou na frente. E oh meu Deus, será por isso que nos 4 evangelhos de João é o mais diferenciado? Eu fiquei me questionando, será por isso que foi no Evangelho de João que Jesus toma posse do eu sou? Porque João 6,35 Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Em João 9,5 Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Em João 10,7 Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Em João 10,11 Jesus disse: eu sou um bom pastor, e um bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em João 14,6 Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em João 14,6 Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 15,1 Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Glória para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pois bem, dos 66 livros da Bíblia Sagrada, somente 4 têm a responsabilidade, a incumbência, o dever de fazer a biografia da vida, da história, da doutrina e da ressurreição de Cristo. O nome desses 4 livros é Evangelho, palavra grega que significa boas novas, e foram escritos por 4 homens diferenciados, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. E através da escrita da pena desses 4 homens, nós podemos ver um Jesus 100% homem e 100% Deus. E através da escrita da pena desses 4 homens, nós podemos ver um Jesus por 4 ângulos diferentes. Vejamos, Mateus chamou Jesus de rei,
Marcos chamou Jesus de servo, Lucas chamou Jesus de homem e João chamou Jesus de Deus. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos e João escreveu para a igreja em geral. Mateus começou pela genealogia, Marcos começou falando de João Batista, Lucas começou conversando com Teófilo, mas João não. João começou dizendo o quê? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Alguns eruditos afirmam que o nome dos 4 evangelistas apontam diretamente para Jesus. Vejamos, Mateus significa dom de Deus, Marcos significa guerreiro, Lucas significa luminoso e João significa gracioso. Se juntarmos os 4, pastor Júnior, vai dar Jesus, o dom de Deus, guerreiro, luminoso e gracioso. É demais. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Pois bem, agora eu e você, nós vamos aterrissar o trem de pouso da nossa mente no capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu João. E a primeira sentença do capítulo 21 do Evangelho de João é essa: depois disto, manifestou-se Jesus aos discípulos junto do mar de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia, Mar de Quinerete ou Lago de Genezaré. Vejam só, por que Lago de Mar de Tiberíades? Porque cobria a cidade de Tiberíades. Por que Mar da Galileia? Porque ficava na Galileia. Por que Mar de Quinerete? Porque a palavra Quinerete vem do hebraico quinó, não é aquele tempero não. Quinó em hebraico significa harpa, porque o formato do lago da Galileia tem o formato de uma harpa. E por que Lago de Genezaré? Porque na grande verdade não era um mar, era apenas um lago. Era grande, media 25 quilômetros de comprimento por 14 de largura, mas era chamado de mar, mas não era um mar. Era alimentado pelo rio Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce. Por quê? Porque nascia ao norte, no Monte Hermon. O Monte Hermon tem uma altitude acima do nível do mar de 2.800 metros. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, na maioria do ano, o pico do Monte Hermon é coberto de neve, porque lá é muito gelado, enquanto lá embaixo tudo está sendo derretido pelo sol. Então, quando a neve vai derretendo, descongelando, dá início ao rio Jordão, que vai descendo, alimenta o lago da Galileia e segue o seu trajeto para desaguar lá no Mar Salgado, Mar de Arabá ou Mar Morto. Quando ele desaba no Mar Morto, ele está a 400 metros abaixo do Mar Mediterrâneo. Por isso que o nome Jordão significa aquele que desce. Mas o lago não tira a credibilidade, porque nesse lago Jesus fez milagres. Nesse lago Jesus pregou sua palavra. Nesse lago Jesus ensinou sua doutrina. Nesse lago Jesus caminhou sobre as águas. Nesse lago Jesus atravessava de uma margem para outra para atender as pessoas, fazer milagres e entregar vitórias. Por que eu fiz esse arrudeio todo? Porque os judeus, quando olhavam para aquela imensidão de água, eles diziam: nossa, é grande como um mar. Mas não era um mar, era um mar. Assim são as pessoas quando olham para o meu e para o seu problema. Dizem assim: o problema do irmão é grande como o mar, o problema da irmã é grande como o mar. Mas eu venho aqui nessa noite para dizer que para Jesus o seu problema não é grande como o mar, é pequeno como o lago, que ele atravessa quando bem quer para ir pegar a vitória. E nessa noite Jesus está atravessando para entregar a vitória na vida de crente. Só quem recebe, levanta a mão, abre a boca e vai estremecer o
escolhido, restaram 11, porque Judas tinha morrido. Dos 11 que restaram, 7 estavam aqui no lago de Tiberíades. E a Bíblia nos dá o nome: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo. A palavra Dídimo significa gêmeos. Então nos leva a crer que Tomé tinha um irmão. E Natanael, que era de Caná da Galiléia. Natanael é o mesmo Bartolomeu. Agora 4 dos 7 estão anônimos. E eu queria rapidamente, à luz da Bíblia com a igreja, descobrir o nome desses 4. É fácil, é rápido. Vamos lá. A Bíblia diz que estavam os 2 filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu eram Tiago e João, os Boanerges, os filhos do trovão. Já matamos 2, faltam só 2. Eu quero entender que era André, porque era irmão de Pedro e morava em Betsaída. O outro é o mais fácil de todos. À luz de João 1,44, nós vemos que Filipe também morava em Betsaída, a mesma cidade de Pedro e André. Agora nós temos o nome dos 7, mas acontece algo inusitado. No versículo de número 3, Pedro salta e disse: eu vou pescar. Aleluia! Quem era esse Pedro? Quem era esse Pedro que tinha um poder de persuasão tão grande que fazia com que as pessoas o seguissem? Seu nome original era Simão. Simão era um nome comum para a sua época. Os 4 evangelhos nos mostram pelo menos 7 homens que se chamavam Simão. Simão Pedro, que acabamos de falar. Simão o Zelote, que era um dos 12. Em Mateus 13,55 está escrito que o pai de Judas Iscariotes, o traidor, também se chamava Simão. Glória a Deus. Em Mateus 26,6 está escrito que em Betânia Jesus comeu na casa de um homem chamado Simão, o leproso. Em Mateus 27,32 está escrito que aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz no caminho do Gólgota também se chamava Simão. Em Lucas 7,32 está escrito que Jesus também entrou na casa de um homem chamado Simão, o fariseu. Mas agora Simão deixaria de ser comum, porque Jesus o havia escolhido. E quando Jesus o escolhe, passa a chamá-lo em aramaico de Cefas, em grego de Petros, que os 2 juntos somam Pedro, pedrinha, pedregulho, pedra pequena. Pedro era filho de Jonas, irmão de André. Era natural de uma aldeia bucólica às margens do mar da Galiléia, chamada Betsaída, que em hebraico significa casa da pesca. Glória a Deus. Esta cidade chamada Betsaída foi presenteada a Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande, pai de Herodes Antipas. Herodes Antipas foi Herodes que degolou João Batista. E Filipe mudou o nome de Betsaída para Betsaída Júlia, em homenagem a Júlia, filha do grande imperador romano César Augusto. Aleluia. Pedro era um pescador rude e iletrado, mas era detentor de uma personalidade forte. Era notório o dom de comandar na vida de Pedro. No Novo Testamento nós temos 4 listas dos discípulos. A primeira está em Mateus 10, a segunda em Marcos 3,16, a terceira em Lucas 6,13 e a quarta em Atos 1,13. Nas 4, Pedro é o primeiro da lista. Glória a Deus. Pedro é o personagem mais contraditório da história. Oscilava como uma gangorra, ora subia aos picos mais altos da coragem, ora despencava as profundezas mais vil da covardia. Com a mesma velocidade que afirmava sua fé, dava marcha ré e atropelava suas próprias palavras. Pedro é mais do que um homem paradoxal. Pedro é mais do que uma personalidade bifurcada. Pedro é mais do que a antítese da antítese. Pedro somos nós. Glória a Deus. O sangue de Pedro corre em nossa veia. O coração de Pedro pulsa em nosso peito. Nós temos o DNA de Pedro. Nós também oscilamos entre a fé, a devoção e a covardia. Ora falamos coisas lindas para Deus, depois tropeçamos na nossa própria palavra. Ora afirmamos uma fé robusta, mas revelamos atitudes raquíticas. Ora dizemos que somos fiéis,
mas revelamos perfeita traição. É isso que nós somos. Nós somos Pedro. Antes de Jesus somos Pedro. Depois de Jesus somos Pedro. Todavia, nós somos Pedro. Mas graças a Deus que todo Pedro que é incompreendido e rejeitado pelos homens é amado por Jesus. Eu tenho alguém aqui amado por Jesus? Deixa eu ouvir a sua voz. Deixa eu ouvir o seu nome. No capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus está caminhando na beira da praia. O que Jesus foi fazer ali? Eu lhe digo, Jesus foi pescar. Mas não foi pescar peixe, não. Jesus foi pescar a alma de Pedro, que estava em crise. Pedro havia deixado tudo para seguir a Jesus. Havia deixado a sociedade na companhia de pesca com Tiago e João. Havia aberto mão dos sonhos, dos planos, dos projetos. Havia deixado tudo para acreditar em uma promessa. E ele foi com tudo. Durante 3 anos e meio, Pedro andou do lado de Jesus. Pedro viu o paralítico andar. Pedro viu o cego enxergar. Pedro viu o mudo falar. Ouviu o surdo escutar. Pedro viu o leproso ser purificado. Pedro viu o morto ser ressuscitado. Pedro viu Jesus multiplicar pão e peixe. Pedro viu Jesus andar sobre as águas. E mais, Pedro andou sobre as águas com Jesus. Glória a Deus. Mas acontece que os últimos fatos haviam debilitado a fé de Pedro. As últimas coisas que haviam acontecido haviam abalado a fé de Pedro. Pedro olha e vê o seu líder, o seu mestre, o seu herói sendo cuspido, açoitado, vilipendiado, ultrajado. Pior, Pedro vê Jesus ser cravado em uma cruz, colocado em um sepulcro, e o sepulcro ser lacrado com uma pedra. Tudo lacraram aquele sepulcro. A fé de Pedro foi lacrada também. Pedro agora estava olhando e estava dizendo: Jesus morreu, a promessa morreu, tudo foi em vão. Por mais que Jesus tivesse falado antes de morrer, Pedro não acreditava mais. Afinal de contas, todos sabem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E a imagem que Pedro viu foi muito forte. Então Pedro decidiu que ia pescar. Pedro decidiu que ia voltar a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Pedro disse: eu vou fazer do meu jeito de novo, porque Jesus morreu e as promessas também. Não tem mais jeito. Mas o que Pedro não sabia, o que Pedro não sabia é que Jesus estava vivo. O que Pedro não sabia, se Jesus estava vivo, então as promessas também estavam vivas. O que Pedro não sabia é que Jesus estava caminhando às margens do mar de Tiberíades. O que Pedro não sabia é que Jesus foi ali para pescar. O que Pedro não sabia é que Jesus não foi pescar peixe. Jesus foi pescar a alma de Pedro novamente. Jesus foi pescar a fé de Pedro novamente. Jesus foi pescar o ministério de Pedro novamente. Talvez nessa noite eu tenha algum Pedro aqui no nosso meio que deixou tudo para seguir Jesus. Abandonou os sonhos, os planos e projetos para acreditar numa promessa, mas o tempo passou e nada aconteceu. Talvez nessa noite fosse o seu último culto, porque você estava pensando dentro de você: acabou, não aconteceu nada. E igual a Pedro, você estava agindo como se Jesus tivesse morrido. E igual a Pedro, você estava agindo como se as promessas tivessem morrido também. Ei, mas eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Jesus que foi em Tiberíades pescar Pedro, ele veio nessa noite na Remídios para pescar de volta a sua fé, a sua chamada, a sua alegria.
estou terminando. Andaravaçui, caberraçui. Mandario que pregue a faça. A Bíblia diz que eles todos entraram no barco, pescaram a noite inteira, mas nada conseguiram apanhar. Daqueles 7 homens, pelo menos 4 eram pescadores profissionais: Pedro, André, Tiago e João. E eles pescaram a noite inteira naquele barquinho e não apanharam nada. Eu sou curioso e eu fui ver como era aquele barquinho, e lendo eu descobri que em 1986, devido à escassez das chuvas em Israel, o lago da Galileia baixou o seu nível e muito. E ao baixar o nível das águas no lago da Galileia, a ponta de um barco apareceu. Os arqueólogos foram, tiraram aquele barco, levaram para o laboratório e, através de um processo chamado carbono 14, eles identificaram que a idade daquele barco era de no mínimo 2000 anos. A mesma época que Jesus e os discípulos andavam naquele lago. Aquele pode não ter sido o barco de Jesus, mas era um barco igual ao de Jesus. Calma aí. O estudo diz que ele media 8 metros, tinha 2 metros de larguras, um mastro com uma vela quadrada, 4 remos e um depósito para peixe. Então a mente de pregador é muito esponjosa, absorve. Rapidamente eu calculei e disse: 7 discípulos num barco de 8 metros, tinha 1 metro e pouco para eles se locomoverem. Eles passaram a noite inteira jogando a rede, tentando pescar. Aqueles homens estavam com a fé abalada, o seu líder havia morrido, eles estavam perturbados, talvez foram pescar para distrair, mas a noite inteira não. Vamos rapidamente tentar conjecturar a conversa daqueles 7 homens dentro daquele barco. Imagine Tomé, que é conhecido por incrédulo, deve ter pulado e deve ter dito: olha, vai já clarear, eu disse que eu só acreditava que ia dar certo esse negócio de pescaria quando a gente pegasse um peixe. Olhou Filipe, que era o homem da matemática, porque quando Jesus foi multiplicar os pães e peixes, Filipe disse que precisaria de 200 dinheiro para alimentar todo mundo. Então Filipe rapidamente conta: nós não pescamos nenhum sequer. Creio que Tiago, o filho do trovão, deve ter pulado e deve ter dito: eu já estou para orar a Deus para mandar fogo do céu e consumir tudo aqui. Pedro deve ter pulado e dizer: calma aí, Tiago, porque esse barco não é o meu. O meu eu deixei lá em Mateus 4:20, quando o mestre me chamou para ser pescador de homem. João, que era o discípulo do amor, deve ter dito: filhinhos, não pequeis. Bartolomeu ou Natanael, que era o homem que não havia dolo, deve ter ficado só olhando. André, que era o discípulo que levava as pessoas a Jesus, porque levou o garoto com 5 pães e os 2 peixes, e levou também os gregos até Jesus, deve ter olhado e deve ter dito: se o mestre estivesse aqui, eu ia levar todo mundo para resolver com ele. E quando ele estava naquele burburinho, naquele palavrório, eles escutam uma voz que vem lá da praia, dizendo: filho, tens aí alguma coisa de comer? Imagino eu, irmãos, que quando a voz de Jesus ecoou, pastor Júnior, todo mundo se calou no barco, porque é assim, nós sabemos, quando Jesus fala, todo mundo se cala. E a voz ecoa novamente e diz: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Ainda bem que eles foram sinceros, não perderam a essência, e disseram: nada, não temos nada. Eu achei isso interessante e vou te falar por quê. Em Lucas 24:41 está escrito que quando Jesus se encontra com os discípulos, Jesus disse: tendes aqui alguma coisa de comer? E os mesmos discípulos, eles levam peixe assado e favo de mel. E agora Jesus pergunta: tendes aí alguma coisa de comer? E os mesmos discípulos dizem: nada, não temos nada.
Aí eu entendi por quê. Quando Jesus disse: tendes aqui alguma coisa de comer, eles estavam do lado de Jesus. Quando Jesus disse: tendes aí alguma coisa de comer, Jesus na praia, eles no lago, eles estavam distantes de Jesus. Então eu cheguei à conclusão que aquele que está do lado de Jesus sempre vai ter alguma coisa para oferecer, mas aquele que está longe de Jesus não vai ter nada para oferecer. Meu Deus, nessa noite eu quero te fazer uma pergunta: você está do lado de Jesus ou longe de Jesus? Só quem está do lado de Jesus, deixa eu ouvir o seu glória. Só quem está do lado de Jesus, deixa eu ouvir o seu aleluia. Só quem está do lado de Jesus, deixa eu ouvir a sua língua estranha. Só quem pode falar em língua faz assim. Eles estavam no barco sem Jesus, passaram a noite pescando e não apanharam nada. Sabe por quê? Barco que Jesus não está, a pescaria nunca vai dar alguma coisa. Algumas pessoas têm tentado, mas Jesus não está no barco, não está no negócio. É por isso que não anda, não prospera. Porque a pescaria, para dar certo, Jesus tem que estar no barco. Quando Jesus disse: lançai a rede à direita e achareis. Vem aqui, missionário Diego, fica aqui, por favor. Eu sou Jesus, você é o barco e os 7 discípulos. Eu vou dizer: lançai a rede à direita, e você vai lançar a rede à direita. Faça o gesto de lançar a rede. Ele lançou a rede à direita, a direita dele, mas a direita de Jesus era essa. Fica aqui, irmão, fica aqui. Quando Jesus de frente para eles disse: lançai a rede à direita, eles lançaram a direita dele, mas a direita de Jesus era essa. Sabe por que eles não estavam pescando nada? Porque eles estavam jogando a rede. Quando eles jogaram a rede onde Jesus disse, a Bíblia diz que eles não podiam puxar a rede para dentro do barco, porque havia muito peixe. Só foi obedecer a ordem de Jesus que o que eles queriam, eles tiveram em suas mãos. Jesus sabe onde está o que você quer, mas para isso você tem que obedecer à vontade do Mestre. Ei! Uma coisa eu achei engraçada. Quando João detectou a voz de Jesus, disse: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e pulou no mar, ou no lago, e saiu nadando, feito um desesperado. Mas a Bíblia disse que os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. 200 côvados vai dar uma distância de 96 metros. O que eu entendi? Mesmo estando dentro d'água, lugar que não tem estabilidade, não tem onde agarrar, eles não soltaram o barco, eles não abandonaram as almas, os peixes, eles não largaram a rede, mesmo sendo um barquinho, eles foram fiéis até chegar na terra, até chegar no lugar firme. Eu profetizo que aquele que é fiel, Deus vai honrar. Aquele que for até o fim, Deus vai honrar. Outro detalhe que eu achei interessante, a Bíblia diz que quando eles saltaram em terra, eles viram
chama peixe e tinha também pão. O que eles foram pegar naquele lago? O que eles foram pegar naquele lago? Mais uma vez, vamos escutar. O que eles foram atrás naquele lago? Eles foram atrás de peixe. Passaram a noite pescando, sofrendo e não conseguiram nada. Quando eles chegaram, o que eles foram buscar já estava na mão de Jesus. Olha, eu quero falar algo para a igreja. Eles foram buscar peixe no mar, pescaram a noite inteira, não apanharam nada. Quando chegaram perto de Jesus, Jesus já tinha peixe e era frito em cima da brasa. Eu quero que você entenda que aquilo que você está procurando, aquilo que você está correndo atrás, aquilo que você está sofrendo, aquilo que você não conseguiu ainda, eu quero te dizer que já está na mão de Jesus. Você só precisa vir buscar na mão dele, porque Jesus tem aquilo que os filhos deles necessitam. Outra coisa que eu achei interessante, já estou encerrando. No versículo 6, o texto diz que eles todos 7 não conseguiam puxar a rede, porque tinha muito peixe. Mas quando eles descem na terra, Jesus diz assim: trazei-me alguns dos peixes que acabastes de apanhar. No versículo 11 está escrito que Simão Pedro, sozinho, entrou no barco, arrastou a rede para a terra com 153 grandes peixes. Vamos lá, pastor! No versículo 7 eles não tinham força, os 7, de puxar a rede. E no versículo 11 está escrito que Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Vou te falar. No versículo 7, Jesus estava na praia e eles estavam lá no meio do lago. Ou seja, eles estavam distantes de Jesus. No versículo 11, Pedro já estava do lado de Jesus e Jesus disse: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Vou explicar o tamanho da revelação. Eu entendi que no versículo 7 estavam longe de Jesus, no versículo 11 do lado de Jesus. Eu entendi que crente longe de Jesus não tem força para nada, mas crente perto de Jesus tudo pode naquele que ele fortalece. Só quem vem para perto de Jesus nessa noite é seu. Eu falei que eu sou curioso. Quando eu li o texto e vi que eram 153 grandes peixes, eu disse: que peixe será que era esse? Aí eu descobri que no lago da Galileia existe mais de 20 espécies de peixe. Só que dessas 20 espécies de peixes, somente 3 são comerciais. E eu descobri que o maior peixe do lago da Galileia é o peixe gato. Mede 1,20 m e pesa 11 quilos. Então esse era o grande peixe, pastor? É claro que não. Por que, pastor? Simples, porque esse peixe gato não tem escamas. E Levítico 11:10 está escrito que o peixe que não tem escamas é imundo. Então eu entendi que Jesus não ia dar o que era imundo para os filhos deles pescarem. Então nos restam as 3 espécies. Uma se chama tilápia da Galileia, também apelidado de peixe de São Pedro. Mede 45 centímetros e pesa 2 quilos. Talvez foi esse peixe que Jesus mandou Pedro buscar o estáter na boca dele. O outro peixe era a sardinha do Quinerete, pequenininha, não era essa. Mas restou um peixe chamado de barbo ou pine. Ele mede 75 centímetros e pesa 7 quilos. Esse era o grande peixe que Pedro arrastou dentro daquela rede. Isso somente para título de conhecimento.
conhecimento. Mas como estamos falando em peixe, o peixe é uma das simbologias do cristianismo, desde a igreja primitiva. Por quê, pastor? Talvez porque os primeiros discípulos de Jesus foram pescadores. Mas as coincidências não param só por aí. Existe um acrônimo. Que é acrônimo, pastor? É uma palavra que dela se deriva outros nomes. Existe um acrônimo grego chamado Ichthus. Ichthus em grego é peixe em português. Ichthus se escreve I-C-H-T-H-U-S. I de Jesus, C-H de Cristos, T-H de Theos, U de Wills e S de Salvador. Se você ler, vai dar Jesus Cristos, Theos Wills Soter, Jesus Cristo de Deus Filho Salvador. É por isso que o peixe é tão importante para a igreja. E agora eu lembrei de um sábio judeu que perguntou para um jovem: meu jovem, por que é que você gosta tanto de comer peixe? E ele disse: ora, meu sábio, é porque eu amo peixe. E o sábio, com toda a sua classe, disse: não, você não ama peixe. Eu amo peixe sim. Não, você não ama. Ele disse: eu amo peixe, ponto final. E o sábio disse: você ama peixe? Você pesca o peixe, você mata o peixe, você frita o peixe, você come o peixe, e você ama peixe? Aí o jovem, envergonhado, baixou a cabeça e disse: eu não amo peixe. E o sábio olhou do alto da sua sabedoria e disse: não é peixe que você ama você mesmo. Não é peixe que você ama as regalias que o peixe te dá. Não é peixe que você ama a sua barriga. Alguns irmãos na igreja dizem: eu te amo, minha irmã, eu te amo, meu irmão, mas não amam. Na verdade, amam as regalias que os irmãos podem fazer por ele. Alguns irmãos na igreja olham e dizem: eu te amo, Jesus, mas na verdade não amam Jesus. Amam o que Jesus pode dar para eles, porque se amassem Jesus, não tratavam Jesus como estão tratando. Meio toqueando, raia fogueira. Maiuna carebendicova nasce. Rebico, rebicoreava subicando. Aleluia. Glória a Deus. Já estou encerrando. E Jesus disse: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Eu quero que você entenda rápido aqui. Aquele lago simboliza o mundo que está perdido. Aquela praia onde Jesus estava simboliza a igreja. Aqueles 7 discípulos pescando simbolizam eu e você. E Jesus disse: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Nessa noite, Jesus quer saber se tem algum peixe para ele. Tem alguém que ainda não é crente aqui nessa noite? Todo mundo é crente? Pode dedurar aí que eu quero orar por quem não é crente. Todo mundo é cristão nessa noite? Todo mundo já aceitou a Jesus? Todos? Se não tem peixe, eu vou pregar mais 2 minutos e passar o microfone a quem que querer. Olha, se você souber que tem alguém que não é crente e ficar calado, você está conivente aí, irmão. Amém. Vamos lá. Eu gostaria, por favor, posso pedir para ficar em pé, pastor? Minha esposa pode louvar mais um hino? Irmã Suílane, por favor. Olha só, presta aqui atenção. A parte que mais me chamou a atenção nesse texto é quando eles chegaram na terra firme, olharam e tinha peixe, pão e brasa. Repita comigo: peixe, pão e brasa. Só mais uma vez, por favor.
peixe, pão e brasa. Amém. Aqui nós temos peixe. Temos um monte de peixe aí, um monte de alma. Amém? Aqui nós temos pão. Temos 1 hora de pão foi dada aqui para os irmãos. Então nós temos peixe, as almas, e também temos pão, que é a palavra. E a brasa? Aleluia! A brasa o Espírito Santo vai mandar. Pode soltar o hino. Eu desafio você a se ligar com Deus nessa hora. Rabachuri canta. Deus vai derramar a brasa através do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Vai recebendo a brasa de Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero te dizer que o vento que você está passando não é do inimigo. É o Senhor te levando para a promessa dele de vez. Vai se ligando com o Espírito Santo, que Ele vai mandar brasa sobre a sua vida, e essas brasas vão quebrar cadeia. Receba essa palavra. E não precisa temer, pois você, com você, te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se afastará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade na tua vida. Essa promessa tinha, essa está chegando uma novidade. Vai recebendo a presença, a brasa viva, direto do céu. Que eu preciso pôr, eu colocarei, estou me levantando. O segredo é ser fiel, meu irmão. Que eu preciso pôr sobre o muito de dor. Receba essa profecia. Estou me levantando sobre esse lugar. E eu estou chegando agora. E eu preciso sobre muito de dor. Me levantando. Eu creio que está chegando. Fiel, preciso pôr sobre o muito de dor. Eu estou sentindo, que está chegando uma novidade na tua vida. É uma promessa antiga, mas você chorou. Vai ser do meu coração. Estou chegando, está chegando. Jesus, vai liberar Uma novidade. sobre a tua igreja. Está chegando uma novidade na nossa vida. Vai recebendo a unção do Espírito Santo. Deus vai tocando, vai tocando. Recebe a novidade de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Só quem recebeu essa palavra, oh, glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Júnior, meu sincero respeito e meus agradecimentos. Obrigado pela oportunidade, pelo convite que o senhor aceitou, porque se o líder